Me avisa quando eu puder começar, né? Ao vivo. Já está ao vivo? Sim, ao vivo. Então, boa noite, gente. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Estou vendo que a sala está enchendo e isso é muito gratificante para nós. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Elizabeth Alt Parente, sou professora da Estácio no campus Citar e sou médica, pediatra de formação e sou também coordenadora das ligas do campus Citar. Quero agradecer a professora Aline Sucupira, que me convidou para essa abertura aqui, e com muita honra de poder participar de um evento tão importante, num momento em que a gente precisa tanto disso, né? Atenção plena, né? E eu primeiramente, queria parabenizar pela iniciativa do Med Carreiras. O Med Carreiras é um projeto muito interessante, que a gente vive, né? A contemporaneidade, ela nos traz, como tudo na vida, né? A vida é dialética, ela traz coisas muito boas, traz pontos muito positivos, mas também traz pontos que precisam ser reavaliados sempre. E esta conectividade, hiperconectividade, né, se por um lado facilita a vida da gente muito, né, a gente acelera a informação, essa aceleração da informação também traz repercussões que precisam ser pesadas, precisam ser pensadas, né? Então, é fundamental que o aluno, né, de uma forma geral, contribua também para dar visibilidade a esse projeto, que é um projeto que realmente fortalece um auxílio para o aluno em termos da gestão da sua profissão, né, da sua formação e profissão, assim como também no sentido de que ferramentas a gente usa para trabalhar isso da melhor forma, porque a gente está diante de uma verdadeira pandemia, diria eu, não só de Covid-19, mas de distúrbios na esfera da saúde mental, né? O que a gente tem visto de ansiedade e depressão, se adicione-se a isso esse momento dramático que a gente está vivendo, né? Vivendo por geração que jamais viveu isso, né? Nenhuma geração viva vivenciou uma situação como essa, então tem sido um grande desafio, e todas essas mudanças, né, no ensino, a questão da mudança para o ensino online, ensino virtual, que foi um grande desafio para todos nós, né, para alunos, professores, e isso tudo gera uma ansiedade, especialmente ansiedade, né, muito grande, com todas essas opções, essas várias oportunidades que fazem com que a gente disperse a atenção. Então, hoje nós temos aqui, um dos braços desse projeto é exatamente trabalhar a questão da ansiedade. Então, nós temos hoje uma palestrante que tem um currículo maravilhoso, eu vou falar para vocês aqui brevemente dos principais pontos do seu currículo, que é a professora Fernanda Miguel. Ela é instrutora sênior e trainer de mindfulness do MTI, Mindfulness Training International, professora de gestão emocional nas organizações, formada pelo Instituto Einstein e Santa Barbara Institute, na Califórnia. É membro da Abramind, ou Abramind, não sei, que é uma rede aberta de mindfulness, e ela tem formação em engenharia elétrica pela UERJ, pesquisadora de física quântica, pós-graduada em gestão de negócios integrados da UFRJ e coautora do livro Certezas Provisórias. Muito interessante esse título, da editora Doc Saberes. Bom, um resumo do que a professora Fernanda
tem de formação e certamente que ela vai nos trazer muitas informações interessantes. Então, aproveitem, peço também aos alunos que deem visibilidade a esse projeto e prestem muita atenção, quer dizer, aproveitem, desfrutem com atenção plena. Passo a palavra para a professora Fernanda Miguel. Obrigada, Elizabeth. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho, assim, um carinho muito especial com estudantes de medicina. Para vocês saberem, eu já dei aula na Unigran Rio, fiz um grupo de estudos lá com alunos de medicina. Na pandemia, eu fiz um grupo online só de estudantes, que foi publicado no Congresso de Medicina de Educação Médica. Quem quiser depois perguntar no Google, é Public, né? Também publiquei, eles fizeram uma publicação do meu trabalho com vocês, né, com os estudantes. Então, eu gosto muito, tenho uma especialidade em jovens também, sou especialista em estresse na adolescência e em jovens adultos, tá bom? O que eu vou fazer agora? Para a gente começar com mais atenção plena, eu vou começar com uma prática, tá bom? Eu trouxe muito conteúdo para vocês hoje, vocês estão me escutando, né? Eu trouxe muito conteúdo para vocês hoje, mas eu queria focar em coisas que vocês não têm no Google tanto, que vocês realmente precisam de um instrutor para passar essas informações para vocês com mais profundidade. Então, eu vou pedir para vocês darem print na tela quando for coisa que tem na internet. Eu trouxe para vocês terem boas referências. A gente está sofrendo hoje, com o Mindfulness também, essa coisa da infoxicação. Tem muita informação, muita pesquisa, muito livro, muito tudo, e acaba que a gente não tem um foco. Então, hoje eu vou dar um foco para vocês no que é Mindfulness, o potinho de ouro, e depois cada um busca como achar melhor, tá bom? Eu tenho percebido que assim tem funcionado mais nas palestras. A gente vai fazer uma prática agora com vocês de grounding, que é uma prática de chegada, para a gente estar mais no momento presente, sentado, tá? Toda prática de mindfulness, a gente tem um ponto de apoio, um ponto que a gente fala que é um ponto âncora. Então, a mente vaga, a gente traz a atenção para os sentidos, tá? Então, pode ser para os pés, pode ser para a respiração, para o som do ambiente, para o movimento do corpo, sempre com gentileza e sem julgamento, tá? Então, vocês vão fazer essa prática sentado. E aí, eu vou convidar vocês, quem está na cadeira, sentir bem o apoio do pé no chão, isso é super importante. Eu, por exemplo, sou pequenininha aqui, eu tô com uma almofada para o meu pé encostar bem no chão, tá? Quem não tem como fazer isso, pode sentar na postura assim de chinês, né? Dobrar a perna e sentir bem a postura, o peso do corpo, tá? Nessa região. Aí sente bem o apoio da cadeira. Na prática de Mindfulness, você pode fazer a prática ou com os olhos fechados, ou com os olhos semicerrados para o espaço, sem fixar num ponto, tá bom? As mãos também são confortáveis, na forma que você sentir que fica melhor para você, tá? A coluna ereta mais relaxada. Vamos já fazer uma práticazinha de 4 minutinhos para a gente começar. E aí, quem se sentir à vontade de fechar os olhos, pode fechando os olhos. A gente vai começar essa prática trazendo toda a atenção para os pés. Sentindo todo o contato do pé com o chão. Notando as sensações. Nota com curiosidade se está frio, quente. Todos os dedos. Agora trazendo a atenção para a coxa. Sentindo o toque da roupa. O apoio da coxa na cadeira. Sentindo a coxa por dentro. E agora trazendo toda a atenção para as suas mãos. Todos os dedos. Talvez o ar entre os dedos. Nota com curiosidade que você sente que tem mãos sem olhar.
Agora trazendo uma atenção gentil para as suas costas. Sentindo o toque da roupa. Talvez você sinta alguma região tensa, outra relaxada. Sem julgar a experiência. Só notando as condições das suas costas nesse momento. E agora trazendo a atenção para a face, soltando as pálpebras, o maxilar. Agora eu convido vocês a notar a respiração. Inspirando, expirando. Nota onde você sente mais clara a sua respiração. Talvez na barriga, no peito, nas costas. Acompanhando o início, o meio, o fim da inspiração. E o começo, o meio, o fim da expiração. Inspirando, expirando. Agora a gente vai trazer a atenção para o corpo inteiro. Desde a ponta do pé até o topo da cabeça. Lembrando que todas as células do nosso corpo respiram. Nota como você está agora. Ficando consciente de sensações, emoções, pensamentos que possam surgir. Notando a sua experiência nesse momento. Aí no seu tempo você pode fazer 3 respirações profundas, conscientes. No seu tempo. Você pode ir abrindo os olhos, mexendo os dedos dos pés, das mãos. Olhando ao seu redor. Boa noite. Foi uma estratégia da professora para vocês terem atenção plena na apresentação. Geralmente eu faço no final, mas com a pandemia eu mudei, então é legal para vocês perceberem isso, né? Eu vou pedir para o Luciano passar para o segundo slide para mim, por favor. Segundo eu até já fiz. Quer a gente chegar? Obrigada. E o terceiro agora? Isso. A Elizabeth já me apresentou, eu vou falar agora da Fernanda Pessoa, na minha humanidade, por que eu entrei nesse caminho, vocês devem estar curiosos, né? Um caminho enorme aí que eu fiz. Eu era executiva, gerente de negócio, trabalhava em agência, nessa época eu trabalhava em agência de publicidade, e eu era super workaholic, trabalhava muito, super frenética, e eu fui diagnosticada em 2008 com TDAH. Na época eu tinha muito prejuízo, o TDAH me dava muito prejuízo na minha vida, apesar de ser uma pessoa, eu funcionava bem na vida, mas eu não tinha uma existência assim, né, uma consciência emocional. E aí eu tive que começar a tomar Ritalina na época, eu não queria fazer yoga, e comecei a tomar Ritalina há muito tempo. Em 2013 eu tive uma segunda crise, e aí eu quis parar a Ritalina, na verdade eu quis buscar autoconhecimento, não parar, né? Eu quis, assim, me conhecer mesmo, fazer uma terapia mesmo, né? Conheci o Mindfulness na terapia, uma terapia com uma base chamada experiência somática, quem gosta,
e a base é o mindfulness. E foi muito incrível, 3 meses, no início, assim, da terapia, eu já consegui perceber os resultados, consegui sair da Ritalina, não tomo mais, e minha vida mudou completamente, assim, né? E eu queria levar isso para o mundo, para a vida, né? Porque os jovens, né, as pessoas perguntam por que a minha especialização... Eu tenho experiências também no momento corporativo, tem mais de 50 turmas, mas por que os jovens e os adolescentes, né, que é o meu foco agora, é porque eu fui uma adolescente que tinha um TDAH que não foi tratado e que descobriu na fase adulta. Então, eu tive vários prejuízos na minha vida por isso. Então, eu queria muito cuidar dessa geração que está vindo aí. Eu tenho muita... A minha mensagem, tudo que é para ajudar o jovem, eu sou muito engajada. Não está na minha apresentação, mas eu sou uma ativista do bem viver. Faço trabalhos aí muito voltados para jovens. Tem vários trabalhos também, acho que está aí, né? E é isso, tá? Vocês conhecerem a Fernanda Humana. Você pode passar, Luciana? E aí, meu propósito é esse: acolher, inspirar e criar espaço para o jovem desenvolver toda a potência emocional e criativa humana, né? Que a gente está se perdendo nesse mundo fugaz, nesse mundo muito frenético, que as pessoas não têm consciência das suas emoções, que a saúde mental, ela está agora voltando em primeiro lugar, mas não ficou. Então, dá espaço para esse jovem despertar toda essa potência humana, criativa e emocional, que eu realmente acredito que tem essa chama dentro deles, tá bom? De vocês, todos. Então, para começar, tá, gente? Quando a gente fala de manejo do estresse, a gente tem que entender um pouquinho de estresse. Vocês sabem a biologia lá, a fisiologia do estresse muito mais do que eu. Então, eu trouxe algumas definições científicas, né, disso, e aí eu vou trazer como é que a gente trabalha o manejo do estresse, tá bom? Pode passar. Então, o estresse ele pode ser entendido como um conjunto de respostas fisiológicas, cognitivas, emocionais e comportamentais no organismo frente a situações percebidas ou ameaçadoras. Esse estresse vem do nosso sistema luta e fuga, desde os primórdios lá da vida da época do tigre, que a gente fugia, né, da nossa ameaça. Então, a gente tem essa tendência, né, esse congelamento, não sei se vocês sabem, por curiosidade, porque a gente congela quando a gente tem muito medo, para ficar atrás da pedra e o tigre não vê a gente. Então, a gente congela. Só que não tem mais tigre na nossa casa, né? Então, a gente sofre algumas consequências desse sistema luta e fuga hoje, tá? Então, hoje a gente tem problemas sérios de realmente fatos que geram estresse e tem a nossa mente também que cria, tá? Então, o mindfulness vai ajudar a gente treinar essa mente, traz consciência, dá um pouco mais de luminosidade para que a gente não seja tomado também, além do pensamento, né, do real, do que a gente cria, tá bom? Pode passar. Eu gosto muito, principalmente quando eu trabalho com jovens, nesse protocolo que eu fiz a formação, a gente trabalha muito trazendo a consciência dos estressores, né? Que é o que trazer para clareza os estressores. Às vezes são tantos estressores, não sei se vocês percebem, que vira uma nuvem na nossa frente e a gente não consegue ter clareza. Então, eu trouxe muito essa definição, que é uma definição que eu trabalho nesse protocolo do Mindfulness Stress, né? E o estresse é uma situação ou experiência que gera sentimentos de tensão, ansiedade, medo e ameaça, como eu falei para vocês, né? E ele tem uma origem interna ou externa, tá? Um pensamento ruminativo pode gerar um estresse. Eu vou continuar explicando para vocês. Pode passar? A boa notícia, temos agora a boa notícia. A gente tem que ressaltar ainda que a resposta ao estresse depende, em grande medida, da forma como o indivíduo filtra e processa a informação, a sua avaliação sobre as situações, né? E os estímulos. Então, notar se é agradável, se não é agradável. Então, assim, a lucidez ajuda no manejo do estresse. Percebam que tem pessoas que têm uma vida muito mais estressante, de fatos, né? Que muitos estressores lidam melhor do que outros. Então, a gente consegue treinar. Essa é a boa notícia, tá bom? Vamos lá. O que é mindfulness, gente? Vou trazer uma definição, assim, bem do Jon Kabat-Zinn, que é a definição do protocolo de 8 semanas, que quem criou o protocolo, tá? Depois eu vou abrir essa definição para vocês. Então, mindfulness, segundo ele, Jon Kabat-Zinn, é a consciência que emerge quando eu trago a atenção de maneira intencional para o momento presente, com curiosidade, abertura, sem julgamento, tá? Vou só agora destrinchar um pouco essa definição. Que é isso, Fernanda? Essa consciência que emerge? Essa mente mais lúcida, né? Que eu saio dessa mente ruminativa, aflitiva, que fica me contando um monte de histórias, e eu investigo a minha experiência no aqui e agora.
com abertura e curiosidade. Por que tem que ter abertura e curiosidade? Porque a gente fica muito rígido em padrões, pensamentos, repetições. Então, aí, quando eu estou aberta à minha experiência, e aí vou explicar, e é muito legal quando eu faço a prática antes, e aí eu vou explicar fazendo um link com a prática que vocês fizeram antes, né? Que é a gente trouxe a atenção de maneira intencional para os pés, lembra? E aí eu mandava vocês perceberem se está quente, se está frio, é curiosidade, né? E aí vai trazendo atenção, aí nas costas eu falei assim, com gentileza, sem julgamento, se perceber. E aí depois a gente trouxe a atenção para o corpo inteiro, trazendo o quê? Abertura e curiosidade, tá? Isso é saúde mental, tá bom? A gente está curioso e estar consciente de tudo que está acontecendo, tá? Quem gosta aí de definições, tem alunos que gostam, vou trazer também, mindfulness, que é a gente sustentar a atenção num ponto, tá? Só que isso é ilusório, a gente não consegue sustentar a atenção num ponto. A gente percebe, mesmo com treino, você percebe a mente devagar, só que você volta mais rápido, tá? Não é que todo mundo que pratica fica sempre com a atenção. A gente fica mais consciente das dispersões, tá bom? Ainda nesse slide, ainda nesse slide eu vou explicar para vocês, né? Como a gente tem muitos estudantes de medicina, eu acho que é muito legal trazer, eu estou fazendo essa palestra um pouco diferente. A gente tem as práticas formais. O que é isso? Práticas formatadas. São práticas que têm uma estrutura. Então, essa prática que eu fiz no início, agora com vocês, é uma prática formal. Ela tem uma estrutura, tá? Práticas de apoio no som, vocês veem essas práticas que tem dos protocolos de 8 semanas, são as práticas formais. As práticas informais são práticas que você pode fazer na vida. E usando tudo isso que eu falei com atenção plena. Então, por exemplo, um exemplo que eu amo dar, que é o banho com atenção plena. Você está ali presente no banho, levando atenção para as sensações, água quente ou gelada, está experienciando os sentidos, os 5 sentidos. Então, é uma forma de você estar ali presente. Numa conversa com alguém, você está ali presente e aberto. Somente devagar, você volta a atenção para agora. Então, são essas práticas que você também pode fazer no cotidiano. Eu até pensei em fazer uns vídeos explicando mais e abrindo mais, mas é a definição para vocês entenderem, por que tem esse tipo de prática e tem essa? É porque tem umas que tem formatos protocolados, tá bom? Pode passar. E aí, vai anotando as dúvidas, gente, que no final eu vou responder, tá? Então, o que não é mindfulness, né? Não é mindfulness a gente ficar nesse piloto automático na vida, fazendo várias coisas, uma coisa atrás da outra, várias coisas ao mesmo tempo. E não é isso, gente. É não estar consciente do que você está sentindo. Por exemplo, o médico ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, até para salvar uma vida, né? Mas, assim, esse intervalo de pausa ali que eu paro e me percebo, eu estou consciente de mim, tá? Eu não estou ali, a minha vida no reativo, tá? Que é uma vida, inclusive, muito pouco criativa. A gente fica só repetindo, e a vida vai andando e a gente não vai ficando consciente. Então, a nossa existência fica um pouco mais limitada, mas, assim, falando num sentido um pouco mais de rigidez mesmo, né? Então, o piloto automático traz isso pra gente. E nós, como espécie humana, a gente consegue fazer o multitasking, mas por um período pequeno de tempo. O excesso de multitasking, de várias coisas, nos esgota, né? Então, não é que pode, não pode. É você ficar consciente que aquilo ali precisa de um tempo. Você vai estourar daqui a pouco se você ficar fazendo muito tempo o multitasking, tá bom? Pode passar, Lu. Isso. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim já. Já dormi em cima de livro, gente. Vocês viram que eu gosto de estudar, né? Eu gosto de estudar pouco. Já dormi. Pode passar, Lu. Isso aqui também é uma coisa bem importante, tá? O mindfulness também, a gente tem vários estudos lindíssimos, quem for fazer essa linha mais de alimentação, que é o Mindful Eating, que é a consciência alimentar, que é um trabalho super bonito, que a gente traz a experiência para o alimento, fazendo escuta de corpo, se percebendo, sendo curioso com todo tipo de alimento, tá? Quem não quer começar agora isso? Você pode jantar mindful agora, quando acabar a palestra. Você faz uma janta mindful, que é o quê? Você está ali presente, desliga o telefone, né? Porque o telefone é uma super dispersão da experiência. Faz o seu prato e desfruta cada garfada, tá?
e traz curiosidade, assim, Fernanda, eu gosto sempre do mesmo prato. Vai no restaurante, agora não pode muito, né? Mas pede uma comida nova, tá? E aí a gente, com esse afinamento de atenção, você consegue perceber se teu estômago já está satisfeito ou não. Olha que bonito. O corpo tem toda essa sabedoria. Como a gente está no automático comendo e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente não tem essa consciência, até do alimento que você precisa. Quando eu fico em retiro, né, eu consigo fazer isso no dia a dia, mas em retiro isso fica muito mais claro para mim, que eu fico em retiro assim muito tempo. E aí meu corpo começa a me pedir, é muito legal, ele começa a me pedir laranja. É muito interessante, que é a vitamina C, eu começo a escutar o corpo, sabe? Assim, no dia a dia a gente não consegue todo esse afinamento, claro, né? Não dá, porque é a correria da vida, mas a gente consegue afinar, ficar essa relação harmoniosa e com a comida, sagrada, né? Com a comida, tá bom? Isso. Isso é uma pesquisa, eu sei que vocês gostam muito de pesquisa, então eu trouxe pesquisa para vocês. É uma pesquisa do Matthew Kilworth, tá? E do Daniel Gilbert, não sei se vocês conhecem eles. São dois psicólogos da Universidade de Harvard. Tem um TED deles maravilhoso. Tem aqui o link também, mas depois eu posso passar para vocês. Vale a pena ver esse TED. É um TED que o nome é A Mente que Vaga é uma Mente Infeliz. Eu não sei se vocês já viram. Eles desenvolveram um aplicativo chamado Tracking Happiness. E eles mandavam para uma amostra estatística de pessoas e perguntavam: o que você está fazendo agora? O que você está sentindo? Tá? Qual a sua emoção e onde que você gostaria de estar, né? Fizeram essas perguntas e eles descobriram que quem estava no presente, eu estou aqui presente, era mais feliz, né? Eu estou aqui tomando um sorvete com meu filho, mas eu queria estar viajando. Qual é a emoção? Então ele fez esse mapeamento. No TED ele tem toda uma explicação, né, de cada atividade que você está fazendo. Essa variação depende da atividade, tá? Então, a média de tempo que a mente vaga é 47% do tempo. Isso é por causa do padrão evolutivo, da nossa espécie humana. A gente precisa vagar para a gente criar, inovar, ter estratégias e pegar experiências do passado para a gente co-criar um presente melhor, né? O problema é que isso que gera danos emocionais para a gente não filtra. Né? A gente começa a montar um plano, uma estratégia, daqui a pouco a gente começa a se apegar, criar expectativa, achar que não vai dar certo, né? Assim. Então, fica aquela confusão. O passado também, a gente pega várias experiências, a gente fica, nossa, era tão melhor antes da pandemia, né? Então, isso, tá? Então, e aí, a tese dele é muito bacana, eu gosto muito de trazer, que ele explica essa fonte aí de estresse, tem que estar muito ligada a isso. E aí, voltando ao pré-prova, né? Isso com certeza vem no pré-prova de vocês. Eu vou dar uma dica passo a passo para vocês, né? Que a proposta era um pré-prova. A proposta era um pré-prova, mas eu trouxe, assim, uma aula enorme de mindfulness, né? Mas isso acontece também no pré-prova de vocês, tá bom? Pode passar, Luiz. E aqui são os danos causados pelo piloto automático, né? Esse multitasking, esse excesso de tarefas que a gente tem hoje, né? Então, desentendimentos também vêm desse lugar. Fernanda, o que o multitasking, me perguntam muito isso. O que piloto automático tem a ver com briga? Eu não me comunico bem com o outro quando eu não estou consciente do que eu estou sentindo. Né? As emoções, tem muito essa questão do relacional, eu não sei nem o que eu estou sentindo. E aí os desentendimentos vêm muito disso, da falta de atenção, de me concentrar no que o outro deseja, né? E tudo isso. E na gente mesmo, tá? Esgotamento mental, né? Porque a mente ela entra numa história, a mente consome muita energia, né? Nesses processos ruminativos, de tensão. Então, eu trouxe aqui algumas consequências desse piloto automático. E, gente, uma coisa que isso não é para ficar ansioso, assim, eu fico no piloto automático. Não, isso aqui, essa palestra de hoje, é para a gente ter lucidez, assim, consciência, sabe? Porque a gente não vai desligar esse piloto automático, a gente vai estar consciente que não é bom, tá bom? Eu fico preocupada na pandemia, da gente falar, a pessoa, não, a gente vai saber que, hoje, de manhã eu fiquei um pouquinho no piloto, da tarde eu vou ficar um pouco mais, vou desligar um pouco o telefone, não sei. A gente vai criar estratégias, tá? É isso que eu trabalho muito com jovens, estratégias para autorregulação, tá? Pode passar. Obrigada. Então, é isso, vocês sabem até mais do que eu, né? Que a gente tem a mente ruminativa, tem uma tendência mais depressiva, e a mente ansiosa
futurista, ansiedade, né? Tem pesquisas mais recentes também falando sobre autocrítica exagerada, principalmente em jovens. Eu não trouxe isso hoje, mas eu trabalho muito com jovens também. Autogentileza, autocompaixão. Hoje a gente não teve espaço para fazer uma prática dessa, mas eu gosto muito de trazer, porque a gente tem muitos quadros aí de muita crítica, principalmente com a internet, né? Com essa coisa do cancelamento, tudo. A gente vê muitos quadros vindo desse lugar de cobrança, tá? Então, é outro trabalho que a gente trabalha, que vem do pilar da gentileza consigo, da paciência consigo mesmo, tá bom? Pode descer. E aí, no Mindfulness, a gente troca o quê? A gente tem um estímulo e uma reação, né? Que é o quadro normal quando eu não estou atento, quando eu estou reativo. Com o Mindfulness, a gente tem um estímulo, que é o fato, eu estou consciente e eu tenho uma resposta. Esse espaço de escolha aqui eu posso falar com os jovens, né? É a parada. A linguagem jovens eu posso dizer, é a parada. Esse espaço de escolha, onde eu vou escolher. O Paulo Freire, eu li, até não tem nada a ver com o Mindfulness, eu achei que tinha a ver linkando na essência, né? Que esse espaço de escolha é a consciência e a liberdade. Ele fala que é isso, esse espaço de escolha eu vou escolher se eu quero isso ou não. De acordo com o que eu estou sentindo, com os meus sentimentos. Não porque eu estou repetindo um padrão, tá? Então, esse espaço de escolha que é importante. Para a gente não entrar num quadro de burnout, né? Porque muito do burnout vem também, claro, que tem um monte de outros fatores, mas um fator bem importante é esse, tá? Ai, Fernanda, tem muitos estressores, tem burnout? Tem, mas, por exemplo, a consciência do descanso também. Às vezes a gente está tão esgotado que a gente não está nem consciente que o nosso corpo está cansado. Então, perceber o corpo cansado também é mindfulness. Eu estou consciente que eu preciso dormir melhor. Entende? E aí é um autoconhecimento, né? Isso tudo é autoconhecimento. Acaba que a gente vai ir para o mesmo lugar de autoconhecimento. Eu estou passando um pouco mais rápido por causa do tempo, mas quem quiser ir dando frente na tela. Então, vou contar para vocês, gente, esse slide mostra muito, mas muito, do que das pessoas por que as pessoas desistem do mindfulness, né? Por que tem tanta pesquisa maravilhosa e as pessoas não praticam tanto? Esse slide explica tudo isso, tá? Porque quando a gente senta, ou a gente tem práticas em movimento também, tá, gente? Mindfulness não é só sentado, a gente tem práticas em movimento também. Mas aqui eu trouxe um exemplo, né? Quando a gente senta para praticar, a gente percebe a gente percebe a nossa ansiedade, os nossos medos, né? Aqui dentro de mim tem calma, felicidade está aqui, né? E aí eu fico preocupada com o tempo, tá tudo aqui quando eu estou consciente, né? E aí quando a gente senta e vê tudo isso, a gente foge da prática. Isso é muito comum, a pessoa fugir da prática do mindfulness porque ela não lida tão bem com isso. Por isso, assim, que eu gosto de falar de aplicativos, eu gosto de falar de livros, assim, super indico, mas é muito comum você começar a praticar áudio, não sei se já aconteceu com vocês, e você abandona. Abandona, porque você chega um momento ali que fica meio entediante, você mergulha na sua experiência e você não tem um instrutor ali para te apoiar, fica desafiante, tá? Então, é por isso. Então, a gente vai abraçar com gentileza, tá consciente da sua experiência nesse momento e abraçar suas emoções mesmo, né? Tá ali, que nem na prática no início, eu falei, perceba todo o seu corpo, como é que você tá agora? Ali pode estar ansiedade, pode estar agitação, preocupação, você vai trazendo gentileza para esse momento. Tem uma frase do Einstein, né? Vocês viram que eu sou pesquisadora, né? Fui, né? Pesquisadora de física, que explica muito isso lindamente. Que ele fala assim, a gente não resolve um problema com o mesmo estado de consciência que a gente criou o problema. Não adianta. Então, se a gente criou um problema no estresse, você não vai resolver com estresse, você tem que mudar esse estado de consciência para que você resolva, né? Então, por isso que essa atenção consciente gentil acalma ali as emoções, né, e os pensamentos, para que você decida com mais lucidez, tá bom? Pode passar. Isso. Pode passar também mais esse. Outro. Que é PDF. Neuroplasticidade cerebral, acho que eu trouxe isso só por uma curiosidade, né? Vocês sabem disso muito mais do que eu, inclusive.
A gente tem também, com o Mindfulness, a gente cria novos caminhos cerebrais. O cérebro humano tem a possibilidade de criar sempre novos caminhos. Então, a gente sai desse caminho do rígido, tá? A gente entra para a curiosidade, para a flexibilidade. Então, tem várias pesquisas também falando dessa questão da neuroplasticidade com a prática. A gente, ao longo do programa, a gente cria hábitos novos também. Então, assim, muito do estresse, gente, percebam, também está ligado a uma mente rígida, tá? Também está ligada. A gente tem uma questão, sempre é o outro, mas uma mente que não fica menos solucionadora, sabe? Então, quando você tem várias possibilidades, entra nesse universo de possibilidades, de ficar mais criativo, curioso com a sua experiência, você fica muito mais confiante, tá? Essa base de confiança aumenta. Se eu fiquei muito claro, se eu falei bem, mas é isso que acontece, tá? A gente irrigar mais ainda esse cérebro, a gente usa muito pouco do que a gente pode. Vocês sabem disso mais do que eu, né? Pode passar. E aí, eu trouxe um pouquinho do que a neurociência fala sobre o mindfulness, tá? Para vocês. Gente, como eu falei no início da palestra, tem muitos artigos, mais de 5.000, muita coisa, que é quase uma infoxicação. Eu fiz um compilado aí dos melhores para vocês, tá? E vou passar, principalmente que teve na pandemia. Vocês podem fazer um print depois, se vocês quiserem olhar. Pode passar. Esse primeiro, da Universidade de Cambridge, foi muito legal, tá? Que ele foi um pesquisador, ele pegou 45 artigos e trouxe os 14 melhores que ele estudou na pandemia, mostrando os benefícios da prática de mindfulness. Essa, para mim, é a melhor que tem. Quem gosta e quem quiser mergulhar nisso. Tem essa também da PubMed, sobre o estresse, também, é bem bacana. Eu decupei para vocês. Quem quiser, eu vou dar um tempinho para quem quiser dar print. Mas eu expliquei, eu trouxe um resumo da pesquisa para vocês. Isso. Esse também é muito legal, da massa cinzenta. Quem gosta de pesquisa, eu recomendo muito a Sara Lazar. A Sara Lazar é uma excelente neurocientista, ela faz um trabalho super sério em Harvard, com mindfulness, tá? Então, esse é um da Sara, e tem esse da amígdala também é da Sara. Eu vou explicar para vocês cada um, tá? Isso. Então, esse é o da Universidade de Cambridge, que saiu agora na pandemia, em maio do ano passado, na verdade. Eu peguei aqui um resumo. Então, no resumo, ele fala de imagens mostrando mudanças na área do cérebro relacionadas a estresse, ansiedade e controle emocional. A ciência gosta de falar controle emocional, os contemplativos não gostam de falar controle emocional, tem uma briga aí entre contemplativo. Eu sou contemplativa, né, meditante, eu trouxe porque tá assim no artigo, mas a gente não controla emoções, tá? Não existe isso, controle emocional. Não existe. Eu trouxe, copiei do artigo igual, mas não existe. Outro resultado também da pesquisa, né, que melhora os padrões de sono, dor crônica e marcadores de estresse, diminuição do cortisol, pressão arterial, frequência cardíaca e triglicerídeo. Gente, todas as pesquisas são em cima de protocolos de 8 semanas, tá? Eles pegam aí, como qualquer pesquisa, você pega pessoas que praticam, pessoas que não praticam, né? E fazem esse compilado, né? Aqui vou só responder, dar um resumo, é um compilado na verdade, da Sara Lazar, não é da Cambridge, eu quis escrever errado. Vou explicar um pouquinho, resumindo, né? Porque eu não sou da área médica, mas o que a minha ex-psiquiatra me falou, que tem saído muito nos congressos de psiquiatria, com a prática disciplinada, você tem uma redução ali no sistema límbico da ativação da amígdala, né? Que é essa resposta aí de fuga, essa reatividade. Então, essa ativação é inversamente proporcional à ativação no pré-frontal, tá? Então, quando eu reduzo essa ativação aqui, né, da reatividade, eu aumento a ativação no pré-frontal, que tem a ver a atenção, a nossa capacidade de começar e terminar tarefas, a nossa lucidez, né, o cérebro cartesiano, cérebro executivo, né, a área do cérebro mais executiva, tá? Então, é o que tem saído aí nos congressos de psiquiatria. Eu trouxe só para vocês darem print, na verdade, são áreas eu trouxe um resumo da pesquisa, eu não sou médica, então não entendo se vocês perguntarem o que é, mas eu trouxe aqui um resumo com carinho para vocês do que a gente tem, né? Então, tem melhoras na memória,
também, a área do cérebro relacionada à empatia, tá? E agora respondendo um pouco mais como contemplativa, porque isso aí já está nos estudos, assim, como professora mesmo, né, de mais de 50 turmas, eu acho, assim, que o processo de autoconhecimento é muito individual. Os benefícios são muito de cada um, entende? Por exemplo, um aluno vai começar a desenvolver foco na primeira semana, o outro vai começar a trabalhar ali a compaixão, o outro vai melhorar o sistema imunológico. Então, não tem uma fórmula, sabe? Isso, Fernanda, como prática, uma fórmula. Os benefícios são de cada um e de cada prática, e a gente vai se descobrindo, cada um tem uma história. Isso também conta muito, né? Não é que são 5 participantes que fizeram 8 semanas, né? Então, não, tem uma história aí, tem traumas, às vezes manejar um estresse demora um pouco mais. Então, por isso que é importante a paciência com a gente, né? A paciência com a nossa história, tá? E aí eu tô falando um pouco da minha experiência também, porque, assim, as pesquisas encantam muito, mas eu gosto muito de falar que o Mindfulness não é panaceia, não resolve tudo, ajuda muito, traz consciência e lucidez, mas o caminho é muito individual, tá? Porque isso me assusta um pouco nas pesquisas quando eu leio, né? Que geralmente quem faz as pesquisas não é o instrutor. Então você lê assim muito naquele racional, né? E aí eu fico, nossa, quem são esses indivíduos? Eu fico trazendo muito essa reflexão, né? Então, por que eu trouxe essa reflexão para vocês? Porque vocês são médicos, trabalham também com seres humanos, assim como eu, e cada paciente é um, né? É a mesma coisa. Então, você às vezes vê um relatório ali, imagino, né? Vão ver são estudantes de medicina. Vocês vão ver a pessoa e o exame, e você fica, não é possível que é a pessoa. Então, acredito muito nisso também, tá? Então, isso é basicamente o que a gente vê. Agora, foco, atenção, a gente vê em todos os alunos, mas o processo é muito individual, tá? Acho que como qualquer processo também, né, que mais subjetivo, tá bom? E aí eu trouxe mais para vocês, pode passar, eu já falei, né? O slide mais esperado de todos, Fernanda, recomendação. As pessoas me pedem muito isso. Eu sou um pouco resistente para indicar livro, porque é muito livro, tá? Então, eu vou explicar cada um. Esse primeiro, não sei se vocês já leram, 10% Mais Feliz. Não é um livro de mindfulness em si, mas ele conta a história da meditação dele, e é um livro muito bom para quem é cético, muito bom. Então, assim, para dar de presente, quem não acredita em mindfulness, tem várias pesquisas, é muito legal, tá? Quem já acredita e gosta e tudo, e viu que funciona, esse segundo, que é o Mindfulness para Iniciantes, do Jon Kabat-Zinn, é muito bom. Inclusive, só tem na estante virtual, gente, mas tem. Eu comprei na estante virtual, dá para comprar. O terceiro é o Respirando. Para quem não sabe, o Mindfulness, eu vou contar um pouquinho da história, tem a origem, né, nas tradições do budismo, que o Jon Kabat-Zinn trouxe aqui, né, para o Ocidente e tirou toda a parte filosófica do budismo e deixou só a estrutura das práticas. Quem gosta de se aprofundar na respiração, entender de onde veio, a origem e tal, respirando. Então, eu trouxe 3 livros para 3 tipos de pessoas. Tá? E aí vocês escolhem aí quem... Agora, quem quer, eu quero conhecer bem o Mindfulness, esse do meio, do Jon Kabat-Zinn, é o melhor mesmo, tá? Aplicativo. Eu gosto muito do Lojong, é o primeiro ali. Eu gosto muito do Lojong, assim, muito bom. Inclusive, quem tem filho, a meditação dele para crianças são muito legais. Então, trouxe para vocês também. Na minha bio do meu Instagram também tem prática minha, tá? Lá na minha bio também. Amanhã eu vou colocar um grounding lá na minha bio, então vocês também podem pegar lá uma prática para fazer, tá? Então, eu trouxe aqui essas curiosidades, vocês podem... O Insight Timer, gente, também é bom, só que é muita prática. Eu, Fernanda, fico perdida ali. É muita coisa, entendeu? E aí você se perde muito. Mas eu indico porque é muito bom. O Headspace também é bom e o Aquara. Então, eu trouxe aqui para vocês um compilado aí de isso. Vamos lá, gente. Pré-prova, né? Antes de mais nada, assim, para tudo na vida, e principalmente nesse momento, eu nem botei aí no slide, necessidades básicas atendidas, sempre, lembrem disso. Vocês são médicos, já sabem disso mais do que eu, né? Fernanda, isso te influencia? Influencia, tá? Necessidade... Fernanda, se eu meditar muito e não tiver necessidade básica atendida, não funciona a meditação, tá?
Então, assim, básico, sono, hidratação, falo sempre isso para meus alunos. Sono, hidratação, relacional, né? Exercício físico, tudo isso tá a ver com pré-prova. Ai, não tenho tempo. 10 minutos no YouTube, faz o exercício, coloque energia nesse corpo, tá? A gente tem ainda, é uma crença isso, né? Interessante como a gente tem essa crença muito rígida, né? Eu vou te confessar para vocês que às vezes eu tenho também, por isso que eu falo como eu gosto muito de estudar, e às vezes eu fico estudando, e aí eu fico assim, vou fazer exercício hoje não, porque eu tenho que estudar. Aí eu falo, gente, olha só, me vejo fazendo isso. Eu falo, meu Deus, mas Fernanda, você sabe que é importante. Nem que seja meia hora, tá? Isso ajuda muito nesse momento, tá? Então, cuidar do sono, a prática de mindfulness também é importante. Como é que você pode fazer? Tem os áudios, né, como eu recomendei para vocês, mas antes da prova mesmo, vocês podem começar a prova trazendo atenção para as sensações do corpo mesmo, notando como é que você está agora. Eu percebo muitos dos meus alunos jovens que na hora da prova, eles notam a ansiedade e eles ficam com medo da ansiedade, que nem aquele bichinho do slide que eu mandei para vocês. Não pode brigar com a ansiedade, brigar com medo. Naquela prova, tem ansiedade, tem medo, tem, né, todas as sensações, mas também tem uma pessoa aí que estudou, que está confiante. Então, lembra sempre de se acolher antes da prova. Não começa, se percebe que está na prova e aí começou no taquicárdia, regula o taquicárdia e começa a prova, tá? Essa técnica de levar a atenção para os pés, ou fazer uma pausa um pouquinho entre um exercício e o outro, ajuda muito. Não faz a prova no automático, nas emoções, no medo, é o caos certo, tá? Não tem atenção se a gente está com essa mente aí toda agitada. A gente, para a prova, precisa até de um grauzinho de estresse, que é aquela energia para fazer, né? Aquela força para fazer. Mas se você está tomada ali para um quadro de ansiedade muito grande, tá? Tem várias técnicas aqui, que seria sentir os pés, seria até lavar a mão no banheiro antes, sentir bem água gelada, tocando a mão, sabe? Vai sempre para as sensações, sempre. E aí regula e continua, tá bom? Eu dei aula quando eu dava aula no Unigran Rio, tem a matéria que era pneumologia, não sei se alguém está fazendo essa matéria. As meninas falavam muito dessa matéria. Ai, professora, é prova de pneumologia, era o fim do mundo, pneumologia, né? E aí, depois das práticas, elas falaram que, professora, a pneumologia ficou mais fácil. Na verdade, não era pneumologia, é porque a minha mente criava tanta história da pneumologia que a pneumologia ficava... Eu nunca mais vou esquecer isso, gente. E agora a gente gosta da pneumologia, né? E aí, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente fazer essa regulação aí antes da prova, né? Pausas conscientes na respiração. Façam pausas, tá? Essa coisa de estudar 10 horas por dia, não tem intervalo, isso não existe. Isso é crença errada, tá? Então, para. Uma coisa que é muito legal de fazer também, dá uma pausa de vez em quando, deita no chão mesmo, sente todo o contato do corpo no chão, o peso mesmo, e fica ali, tá? Trazendo a consciência para o corpo também, a consciência para si mesmo. Porque eu sei que vocês estudam muito, é muita carga de estudo, né? Então, se essa pausa respiratória sentada tá cansada, deita. Deita e fica ali um tempo respirando. Pode colocar a mão na barriga, se regula e volta. Bom? A alimentação também é importante, né? Vocês sabem disso. Importante também. Uma coisa que eu gosto muito de ensinar para os adolescentes, que é do protocolo de estresse, trabalhar com micrometas. O que é isso? A gente, na pandemia, não planejar, assim, aquela agenda de estudos enormes, infinitas, porque isso dá muita ansiedade. Então, assim, micrometas. Segunda, quarta, eu vou estudar isso nesse horário. E daí, eu vou rever meu planejamento. Se funcionar, eu melhoro, tá? Fazer metas longas e metas impossíveis de estudo é muito ansiogênico. Então, quando definir isso, um espaço do horário para vocês, tragam essas micrometas, tá? Metas menorzinhas, para vocês se organizarem. Porque é muito frustrante. A gente começa a criar frustração para nós mesmos, né? Faz um plano de estudo, não cumpre. Aí fica se cobrando. Então, faz essas metas e reavalia, né? E vai reavaliando. Isso
para a mente é bom, tá? Isso ajuda muito. Não sei se ficou claro o micrometa, mas espaço de estudo, gente, o lugar que vocês vão estudar também é importante, tá? Tá limpo, ter clareza, o lugar, assim, de você tá. Como é que você pode ter atenção plena numa bagunça, né? Então, harmonizar esse lugar, tá? Isso não é uma coisa esotérica, não. É uma coisa de você se sentir confortável. Ah, eu me sinto bem quando eu boto quadro de surf. Falo isso com muitos alunos jovens. Então, coloco quadro de surf. É estudar em um espaço safe. Não sei se ficou claro isso para vocês, mas é um espaço seguro. Um lugar ali que eu consigo ficar bem, que eu me sinto confortável, que está limpo, né? Que eu tenho as coisas perto, que eu não tenho que ficar levantando 500 vezes para pegar. Então, assim, vou estudar pneumologia, vou separar o material de pneumologia, né? Então, a gente vai nem enganando a mente, a gente vai mostrando para a mente que você está mais atento, tá? Então, esse espaço de estudo é muito importante. Organizar as pastas. Então, muita bagunça não funciona no processo de atenção, tá? Isso. E ser paciente com vocês, tá, gente? O excesso de cobrança desanda com a nossa atenção. Então, assim, paciente com vocês, assim, cria micrometas, autocuidado, necessidades básicas atendidas, tudo isso, mas sejam pacientes, porque você às vezes deu o seu melhor e não conseguiu, né? E aí, lida também com aquela frustração, acolhe essa frustração e recomeça, tá bom? Então, ser paciente com a gente, e principalmente nesse momento, né? Momento que a gente está todo mundo aqui exausto. Então, acolher isso, acolher tudo que está presente. Tá bom? Eu vou abrir, eu prometi que não ia passar muito do tempo. Ah, deixa eu explicar para vocês, ó. Para ficar mais fácil, eu trouxe o meu QR Code, que vocês podem pegar o meu Instagram. Aí na minha bio, tem essas pesquisas lá, tem a de Cambridge, tem meditação, tem a meditação de autocuidado também lá para vocês. E tem meu WhatsApp também, quem quiser falar comigo. Também tem os 2 QR Codes, o meu site. É isso, sou super à disposição de vocês agora, abrindo aí para perguntas. Fernanda, muito obrigada. Uma palestra excelente, de altíssimo nível e muita didática na sua apresentação. Com certeza, a turma gostou muito. E tenho algumas perguntas aqui para fazer. Antes disso, eu queria lembrar o seguinte: tá rolando um forms que os alunos precisam preencher para poder ganhar as suas horas lá, tá? A CC. Então, não deixem de preencher o forms, vai passar, já está rolando ali, né? Pelo que eu vi aqui. Então, não deixe que isso vai valer a presença de vocês para ganhar essa pontuação, tá bom? Então, assim, a primeira pergunta aqui, eu acho que você já respondeu, mas como ela está falando, a Ana Rafaela, a Ana Rafaela, como eu faço para melhorar minha ansiedade durante a prova? Né? Então, ela pergunta também, como faço para controlar meus nervos depois de uma prova ruim, para que não me prejudique nas outras provas? Muito bom, gente. Vamos lá. A gente não vai resolver toda a vida na prova, né? A gente tem todo um pré-prova aí. Esse pré-prova, quando tem o título da palestra que a Aline criou, eu achei muito bom. Pré-prova tem um pré-autocuidado, tá? Eu falei do pré-autocuidado, né? Bom sono, boa alimentação, autorregulação, meditação. E aí você vai preparar esse corpo para chegar um pouquinho melhor na prova. Mas chegou na prova e aconteceu ansiedade. Tudo bem, vamos regular a ansiedade agora, né? E aí você vai notar com curiosidade, não brigue com a ansiedade, nunca, não brigue com isso. Ela faz parte de você. Os quadros de crise generalizada é porque a pessoa fica muito desesperada. Gente, isso não é culpa nossa, é uma culpa de várias gerações que não ensinou, a gente não foi ensinado a isso. Não foi. Por exemplo, a minha mãe, ela tem 5 safenas uma mamária. Eu tenho uma mãe, eu fui criada por uma mãe super estressada. 5 safenas uma mamária. Como é que pode? Eu tive que estudar o estresse. Por isso que eu tô tão apaixonada, porque eu tive uma mãe muito estressada. Então, ninguém ensinou isso pra gente. Então, é normal, tá? E agora a gente já sabe. Então, acolhe isso.
Freud dizia que a culpa é sempre da mãe. Que bom, né? A sua mãe trouxe uma coisa muito boa para você, né? Foi, eu fui estudar estresse, eu sou especialista em estresse. Porque eu falei, gente, pois é. E aí a gente sabe. E aí você... Por exemplo, uma coisa também, eu gosto muito de... Quando tá muito, muito, muito tenso mesmo, é que na hora da prova não dá pra gente fazer isso, tá? Mas tem uma técnica muito legal que é a pedra de gelo. Não dá, né? Mas assim, uma garrafa gelada, você pode levar porque você traz atenção para a sensação. E leva toda a atenção para a sensação, tá? Na prova não dá, mas, por exemplo, em casa vocês já podem fazer. Então, a ansiedade está muito feia. Levei a atenção para o pé, respiração, não consegui. Pega gelo mesmo e coloca assim na mão e leva a atenção para as mãos. Percebam aí que esse pensamento ele vai decantar. Decantar é muito didático, mas é isso que acontece. A gente vai decantar esse pensamento, tá bom? Então, acolhe mesmo, não tenha medo. O tempo de prova, né? A gente fica preocupado com o tempo de prova, mas para, respira, espera regular um pouco e volta, tá? Lembra esse slide que eu trouxe dos bonequinhos, vocês nunca mais vão esquecer. Acolhe tudo que tiver, tá bom? Na nossa humanidade. Tem força ali, gente. Isso é também uma coisa que a gente tem que quebrar. Nossa vulnerabilidade, porque a gente tem que estar sempre forte. Tem força também nessa fragilidade, nesse medo. Tá tudo ali. Dessa menina que ficou ansiosa, ela também estudou. Ela também tem um lugar de confiança. É só a gente acalmar a ansiedade para a gente trazer a confiança, tá bom? Reconhecer a legitimidade dos sentimentos, não é, Fernanda? Isso mesmo. É um desafio, mas é importante que a gente tenha em mente, né? Isso. Como ser relax diante de um enorme conteúdo para absorver em pouquíssimo tempo? Esse foi o Anonymous que falou, e realmente esta é uma questão que permeia a mente do estudante de medicina, né? A gente realmente tem uma carga muito grande para um tempo muito curto e é uma realidade. Como é que a gente lida com isso? É uma pergunta importante, né? Eu achei ótima essa pergunta, e é mesmo, né? A gente tem muito conteúdo, eu acho que isso vai mudar em algum momento, mas a gente tem que lidar com o que tem. Eu acho que é muito conteúdo, é um excesso de coisas, né? Se você perguntar, Fernanda, o que teria que mudar isso? Não dá para mudar, o que a gente faz? Muito autocuidado, gente. Já que não dá para mudar isso, né? Já que a gente precisa lidar com esse desafio, que nem isso, já que eu não posso sair de casa por causa da pandemia, já que eu tenho que fazer... Eu queria estar com vocês agora também, todo mundo me vendo, eu tô no online. Então, como é que eu posso lidar com isso, né? Então, o reforço no autocuidado. Então, primeira coisa é mais autocuidado. A gente tem uma coisa, tem muita coisa para estudar, eu tenho que fazer mais coisa. Não, você tem que dobrar o autocuidado. Tem que dar muita atenção com o meu sono, minha alimentação, exercício físico. Vai ter que ter espaço ali. Você vai ver que você vai produzir mais, vai ficar mais atento, né? E outra coisa, gente, e às vezes não dá conta de tudo, e tá tudo bem, sabe? Essa coisa também que tem que estar tudo, tá muito estudo, muito melhor, e às vezes você vai tirar um 8 numa prova e um 6 na outra, não sei, não precisa tirar 10 em tudo, sabe? Essa coisa muito de você equilibrar, assim, né? Eu vou me especializar em cardiologia, então eu vou focar mais nessa, e a outra ali eu vou estudar menos, o 7, sabe? Ninguém precisa ser o rei de tudo. Acho que não dá, né? Não dá. Então, isso também trazer essa gentileza com vocês. Tem uma prática na minha playlist também lá, de autocompaixão, que é isso é prática, tá, gente? A gente não foi... Eu falando isso não vai adiantar, de verdade, não vai adiantar muito. Você tem que praticar autocompaixão, praticar mesmo, isso é prática. Que aí você consegue acolher mais tudo isso, tá bom? Sensacional. Aí esse Anonymous, que não sei se você identificou, ele diz assim: o que você acha de fumar um beck para aliviar a tensão? Vou falar para vocês bem sinceramente, eu estou estudando isso ainda, uma coisa que eu não sei. Na verdade, eu não sei essa resposta. Eu estou estudando, estou fazendo uma formação em adolescentes e jovem, né, da psicologia positiva, e eu estou fazendo uma formação agora que eu não cheguei nessa matéria. Então, desculpa, não sei responder nesse momento essa pergunta, até porque se eu for responder, eu vou responder errado. O que eu posso falar em termos de emoção? Vamos lá, emoção, tá? Eu vou falar emoção, eu não sei essa parte de cannabis, né?
todo o processo que é anestesia, então, se eu bebo muito para anestesiar uma tristeza, ou se eu fumo muito para anestesiar uma angústia, tudo que é muito, e comida, isso eu sei responder. Eu tenho uma prova, e aí eu ataco a panela de brigadeiro, né? Então, essa consciência, tá? É só isso que eu sei responder. Então, só perceber se o uso da cannabis é para você esconder uma angústia ali que está muito grande, que você está fugindo, não quer contra e a favor, entende? Isso entra muito dentro disso, né? Se está muito ou se está menos, né? Agora o resto eu não sei responder, gente. Só isso. Eu posso falar um pouquinho sobre isso? É melhor, né? Nós fizemos um trabalho sobre isso, inclusive na escola de ensino médio, no campus antigo João Shoa, né, que a Aline era a diretora. Nós trabalhamos com os estudantes e fizemos uma avaliação disso e assim, houve um estudo bem profundo sobre essas questões, e a gente sabe que o cérebro do adolescente está em formação, né? O cérebro, ele completa o seu desenvolvimento aos 24 anos, né? Totalmente. Em geral, tem pessoas que com 21 têm esse sistema completo. Pessoas que demoram um pouco mais. E a última coisa a desenvolver é a área da empatia. Essa é a última. Isso pode explicar uma opção de situações que a gente está vivendo hoje em dia, né? Há realmente uma demora nisso. E aí o que acontece? O adolescente usa a cannabis sem a devida percepção do risco. E existem trabalhos publicados que colocam claramente que o uso da cannabis nesse período, é claro que isso é individual e depende da quantidade, depende da frequência, uma porção de coisas, depende de cada um, né, sempre, mas há um risco, inclusive, de atrofia de massa cinzenta, déficit de inteligência, déficit de atenção, de inteligência, e o uso da cannabis tem mostrado um aumento absurdo de surtos psicóticos, tá? E, assim, a pessoa tem lá o genzinho da esquizofrenia, né? Começa a usar droga e desencadeia. Gente, isso é uma coisa muito séria, a gente tem visto muito isso, eu converso com colegas psiquiatras e eu como pediatra vejo isso, já vi essa situação acontecer, né? Situações de desencadear distúrbios que vão atrapalhar a vida da pessoa pelo resto da vida, né? Então, a cannabis não é tão light quanto as pessoas pensam. Se você usar depois dos 24 anos e com moderação, como você falou, tudo, né? Tudo, álcool, qualquer coisa. Tudo bem, mas no período em que está havendo neurodesenvolvimento, é perigoso. E tem estado relacionado muito, aumentou assim drasticamente o número de ideações suicidas e de depressão e suicídio também. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? Desculpa, é porque a gente estudou isso, a gente está desenvolvendo um trabalho de PIBIC nessa linha aí. Então, eu queria falar porque as pessoas têm essa percepção deturpada, vários lugares do mundo liberando e tal, mas uma coisa é o cérebro que já fechou o desenvolvimento, outra coisa é o que está em desenvolvimento. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Obrigada pela generosidade. Que bom, quem perguntou essa pergunta foi super bom. Trouxe a luz aqui pra gente. Essa dúvida fica. Obrigada, pode ajudar muita gente. A Gabriela pergunta assim, algumas vezes, principalmente nesta pandemia, fica cada vez mais difícil praticar o mindfulness. Como você disse, às vezes até começamos, mas acaba ficando entediante, né? O que você indica fazer para despertar a vontade do estudo e começar uma boa rotina e atingir esse equilíbrio corporal e mental? Bem interessante a pergunta. Muito legal, hein? Para jovens, eu não sei a idade dela, né? Mas os jovens, eu sempre falo para fazer exercício físico antes, né? Porque você já prepara esse corpo, você coloca uma energia, tem uma química ali, né? Antes. Era endorfina, né? Já senta para fazer a prática com a endorfina no corpo. A gente faz uma jogada nessa. Então, eu sempre falo, meus alunos, que eu dou na aula na terça, eles já vêm um do judô, outro. Você vê que é diferente, tá? Segundo ponto é ter uma intenção muito firme na prática. Muito. Antes de você praticar, você tem que trazer uma intenção.
Assim, eu quero praticar, e aí porque se você não trouxer a intenção, você não traz a firmeza. Então, anota num papel isso, tá? Não precisa assim, eu vou acordar todo dia, 6 da manhã, para fazer minha prática. Não precisa dessa rigidez, que isso é um saco. Mas vê na sua agenda um horário, você descobriu que meio-dia é um horário tranquilo. Então, prioriza, né? Prioriza. Encontra o espaço, né? Encontra o espaço. E trazer uma coisa do autocuidado, né? Vem muito, por isso que eu gosto muito da prática de autocompaixão, assim. É o amor com você, sabe? A prática é o seu nutrir, assim. Quando você leva para esse lugar, você sai daquela coisa da meta, eu tenho que fazer minha meditação porque eu tenho que ter foco. Não, você tem que fazer porque você vai se nutrir, você vai cuidar da sua mente, aí você se alimentou, é outro lugar. Você leva leveza. Assim, a dica maior leva leveza para isso. Você vai sentir que vai mudar tudo. Tá? E outra coisa, aí, tipo, não consegui nada disso, Fê. Tentei tudo. Consegui procurar um instrutor e fazer um trabalho em grupo. Porque isso também ajuda muito. Um professor e fazer um programa de 8 semanas, com alguém sustentando, tá? Que aí seria um outro... E aí dei as possibilidades. Mas essas dicas também ajudam muito. Ok. Nós temos aqui algumas perguntinhas. A gente vai passar um pouquinho, mas são 8h07, dá para a gente fazer. O nosso querido Anônimos, que fez essas perguntas, ele botou assim: amei, façam mais palestras sobre o tema. E ele diz assim: como fazer exercício, cuidar do sono ou da saúde se as provas na medicina são pesadas com conteúdos extensos? Como vencer aquela sensação de estar perdendo tempo quando para se exercitar ou meditar? Mas isso tudo são perguntas dele. Estou muito ansiosa e perco o sono. O que devo fazer? Bom, depois eu faço. Eu gosto muito da... É uma situação bem desafiante mesmo, mas a gente, olha só, lembra da neuroplasticidade? Tudo tem solução, a gente vai pensar em soluções. Eu queria que vocês tirassem muito essa coisa, assim, é muito conteúdo, é muito, que começa a ficar uma coisa negativa. Aí fica conteúdo, é uma coisa, e a mente adora isso, né? É conteúdo e é muito impossível, eu não vou conseguir, tipo, sai. Vamos tentar, é um desafio? Olha como um desafio enorme pela frente, é um super desafio. A mente gosta de desafio, não gosta dessas reclamações. Se você dá desafio, ela gosta. Então, eu tenho o desafio de estudar. E aí você percebe que a energia muda. Então, vamos fazer micrometas. O que dá para fazer? Isso. Essa matéria aqui, eu vou mais ou menos. Então, vai planejando e traz mais leveza. Percebe que se você mudar o padrão, vai ajudar. Não é que o conteúdo vai diminuir, mas essa relação com o conteúdo, tá? É isso que eu queria trazer para vocês. Traz assim, nossa, tem bastante coisa, minha agenda tá uma loucura, mas o que dá para fazer? E aí vê o que dá, do possível. E vai o pratinho, né? Traz mais gentileza mesmo, tá? A micrometa ajuda muito. Essa dica que eu dei de micrometa ajuda pra caramba. Quem me deu essa dica foi uma psiquiatra de micrometa. Falou, Fernanda, faz com jovens estudantes de micrometa. E eu tenho falado isso, tem ajudado muito. Então, tá bom? Muito bom. Aqui vários elogios à palestra, muito boa. A Patrícia diz assim: li que parar com o açúcar clareia mais a mente e surte melhor efeito na meditação. Ajuda nessa parte? Sim, já tem pesquisas falando. Né? Verdade. E aí ela diz: a Estácio deveria, eu sou uma aluna da Estácio, né? Deveria ter práticas de meditação sempre. Antes das provas, seria o céu trabalhar esta ansiedade. Então, uma sugestão, deixa eu ver, acho que é isso. Deram parabéns, elogiaram. Como manter a concentração em aulas de 8 horas diárias? Infelizmente, após as 4 horas, fica difícil para mim. É um super desafio. Eu sou bem compassiva com isso, mas é o que eu falei, gente. Façam as pausas, se der para fazer. Levanta, alonga. É o autocuidado. Não fica ali 4 horas, muito autocuidado, sabe? Respira, volta. É isso, toda hora. Ó, o que dá pra gente fazer? Não ficar, dá para não ficar exausto, dá para vocês ficarem cansados. Tentem trazer para a consciência o cansaço, mas essa exaustão muito, né, dá para a gente manejar. Esse autocuidado, vocês vão perceber agora que vocês já têm essas dicas de autocuidado, vocês vão perceber. Tem pesquisas falando também sobre estudantes de medicina que você já vem, o vestibular já é muito estressante. Então, já é um aluno que chega no primeiro período,
com um corpo já muito esfolado, né? Então, vamos reforçar. E aí pode trazer, já passaram, passaram. Agora vamos trazer esse autocuidado, tá? Porque isso eu percebo muito, assim, percebam que vai fazer diferença. Uma coisa boba, gente, mas hidratação influencia no emocional. Água é tudo, né? Tudo, percebam. A gente fica achando que hidrata, respira, volta, né, alonga, faz esse volta. Não dá para resolver, realmente, é bastante conteúdo, mas a gente consegue manejar, né? Pois é, por falar em manejar, mas nosso tempo já está aqui meio apertadinho, mas eu quero dar um depoimento. Eu já fui estudante de medicina, né? E foi assim, a gente teve relação o tempo todo, né? Que a gente quer fazer direito, quer tirar nota boa. Eu sempre fui uma estudante assim, extremamente estressada. Eu ficava na véspera da prova com a ideia, a sensação de que eu não sabia nada, que eu não tinha estudado nada, eu estava em pânico, assim, sabe? Era uma coisa realmente muito difícil. Mas eu sobrevivi, e agora eu estou aqui dando esse depoimento para alunos, né? E acho que é importantíssimo. Eu tive esse primeiro contato com mindfulness com a minha terapeuta, que é uma querida, né? Ela está aqui até, ela está assistindo, certamente ela está por aí ainda, porque eu passei para ela, e ela é assim uma fervorosa, como se diz, adepta ao mindfulness, e ela me ensinou a porção de coisas nessa linha e sempre falou dessa questão, né, do acolhimento, o autoacolhimento, o autocuidado é essencial, e a gente não ficar se culpando de tudo, né? A gente sempre ficar naquela coisa de se auto-chicotear, né? Não, vamos aceitar. Ela usa muito uma expressão assim, tá tudo bem, né? Então a gente precisa se acolher, precisa se abraçar daquele jeitinho assim, né? Tomar conta da gente. Essa é a grande, assim, grande mote da questão, né? Isso mesmo. Bom, nosso tempo, uma delícia esse papo, dá vontade de ficar aqui direto, vamos fazer outras, se Deus quiser. Super bem, ó, super bem. Então, então eu vou ter que encerrar, porque agora já não dá mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta assim urgente. Estudar 3 matérias para uma prova na noite anterior estressa demais. Qual é a solução? A gente já conversou, né, já falou sobre isso, como manter essa prática em um momento tão caótico e tão incerto, é difícil mesmo, é um desafio, mas lembrar que é um desafio para todo mundo, né? Não é só para a gente, é para todo mundo, né? Agradecimento da palestra. Puxa, que bom, achei que só eu sentia isso, que eu estudo e que eu não sei nada, porque eu falei da minha experiência aqui, né? Então, gente, é isso. Eu vou passar as palavras finais para a Fernanda, agradecendo demais, porque foi excelente essa discussão, dá vontade de ficar aqui horas conversando. Tenho certeza que os alunos que estão aqui aproveitaram ao máximo, com atenção plena, e passo as suas palavras finais para a gente encerrar a nossa live. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, adorei estar aqui. É sempre bom falar com cuidadores, médicos, pessoas aí que vão acolher e cuidar do mundo. Eu gosto muito disso, tá? Eu gosto muito de estar aqui mesmo, assim, até me emociona de falar com jovens e poder ajudar vocês. Espero que cada um leve aí uma sementinha e que possa ajudar, tá bom? Obrigada também. Obrigada, gente. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.